Queria deixar algumas palavras com você antes de iniciar a exposição bíblica desta noite. A primeira delas é que hoje nós estamos fazendo um sistema de anotação do sermão. E se você não recebeu uma folhinha para anotar o sermão, por favor, permaneça aí com as mãos erguidas que o nosso irmão Márcio vai levar até você a folha. Temos alguém que não pegou? Aqui, ó. Dona Salomia, Adriano, lá. Ele está levando, ok? E se você também precisa de caneta emprestada, essa palavra é importante, tá? Uma caneta emprestada, você fala também que a gente empresta uma caneta para você, tá bom? A folha é sua, a caneta você pode usar, ok? Esse projeto de fazer sermões onde as pessoas anotam começou numa discussão que ainda é muito comum a respeito da participação das crianças no culto. É óbvio, meus irmãos, que o povo de Deus deve se reunir como uma unidade. E há muitas igrejas que praticam um tipo de separação, onde os filhos chegam e vão para um playground enquanto os pais vão estudar a Bíblia. E é óbvio que isso não agrada ao Senhor. Há muita gente que argumenta que é importante que a palavra seja comunicada numa linguagem acessível às crianças, e alguns veem validade nessa separação. A minha proposta hoje não é discutir isso, mas houve um tempo em que, pastoreando uma igreja lá em São Paulo, eu me preocupei muito que as crianças estivessem entendendo o sermão. E eu comecei a fazer divisões do sermão muito claras, muito bem definidas, como deve ser sempre, mas ainda mais claras, e comecei a deixar esboços do sermão nas mãos das crianças. E o que eu descobri depois de um tempo foi que os adultos estavam acabando com os papéis impressos e as crianças estavam ficando sem, porque eles começaram a dizer: pastor, assim a gente entende mais. Então hoje eu já trouxe para adultos e crianças, porque quem não recebeu o reino dos céus como uma criança não vai entrar nele, então vamos logo de uma vez assim, tá certo? Meu pai dizia, e eu brinquei com alguns aqui: se você anotar tudo direitinho e depois me mostrar, após o culto eu levo você na padaria para ver os outros comerem doce. Tá bom? Então, era uma brincadeira que ele fazia, mas a ideia é que você saia daqui com o esboço, e aí você se lembra mais. E tomando notas, você acaba memorizando mais também. Hoje, durante toda a tarde, eu estive aqui até mais ou menos 1h30, e depois das 4 horas em diante, para arrumar o retroprojetor. E eu acho que ele não vai piscar no culto da noite. Só que a gente conseguiu ajeitar bem direitinho para a letra ficar grandona no programa que projeta as leituras. Quando fizemos o teste aqui do PowerPoint, não ficou tão grandão. E aí eu peço a você que tenha misericórdia. Eu queria que tivesse ficado um pouco maior. A gente ainda vai chegar lá. Vamos arrumando uma coisa de cada vez. Mas eu acho que dá para você enxergar aqui. Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse: escreve o seu nome aí no sermão, na anotação. Fala: ó, aquele é o meu nome, tá? Não escreve o meu nome não, escreve o seu, tá bom? Seu nome, ok? E aí então a gente vai seguir aqui. Qual o texto do sermão? A gente já explicou durante a liturgia. 1 Coríntios, capítulo 12. Por que é importante pensarmos no texto de um capítulo tão grande e pensarmos também na carta que abriga este grande capítulo? Semana passada nós estivemos explicando aqui que na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou 18 meses na cidade de Corinto. Ali ele fez tendas com aquele casal amigo, Áquila e Priscila. Ali ele evangelizou, ali ele ensinou, batizou muitas famílias. Mas houve lutas também, foi levado aos tribunais e houve problemas. Mas depois de 18 meses, Paulo deixa Corinto e se prepara para a terceira viagem missionária, na qual ele se estabeleceria na cidade de Éfeso. Falamos na escola dominical do domingo passado sobre as viagens missionárias. Falamos no culto da semana passada sobre o ministério de Paulo em Éfeso e a história da igreja de Éfeso. E hoje vamos falar um pouco da correspondência de Paulo com a igreja de Corinto enquanto Paulo estava em Éfeso. Por quê? Bastou ele deixar Corinto, esteve 18 meses lá, saiu, começaram a chegar as notícias. Paulo, estão brigando lá em Corinto. Tem um que diz: eu gosto mais do Paulo. Ah, mas eu gosto mais do Apolo. Mas eu gosto mais do Pedro. Eu sou de Jesus. E o apóstolo Paulo dizendo: que briga tola é essa de vocês? Somos todos de Cristo.
E o apóstolo Paulo então começa a combater as divisões no seio da igreja de Corinto. Paulo também responde algumas perguntas que os irmãos de Corinto lhe haviam feito. Eles haviam manifestado dúvidas com relação ao casamento. Eles haviam manifestado dúvidas com relação à carne sacrificada aos ídolos e ao exercício adequado da liberdade cristã. Eles haviam manifestado dificuldades na celebração da Santa Ceia. E eles estavam demonstrando uma dificuldade muito grande no exercício dos dons. O Espírito Santo concedeu diversos dons ao seu povo, de maneira que somos equipados por Deus para servir ao Senhor como lhe agrada, e esse serviço deve ser executado quando também servimos uns aos outros. Então, tratando disso, o apóstolo Paulo fala a respeito do exercício responsável dos dons. Havia uma valorização excessiva do dom de línguas estranhas, por conta de seu caráter sobrenatural. Mas havia, por outro lado, uma depreciação indevida, uma desvalorização inadequada dos outros dons. Particularmente o caminho do amor, ao qual o apóstolo Paulo, inclusive, dedicará todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E então, nós estamos vendo aqui neste capítulo, Paulo tratando sobre a maneira como nós devemos pensar a respeito dos dons e como devemos exercer os dons que o Senhor nos deu. E eu gostaria de pensar um pouco sobre esse título, unidade e diversidade. O verso 19 e o verso 20 do capítulo 12 de 1 Coríntios dizem o seguinte: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Será que existiria alguém que não tivesse pernas, só tivesse braços? Não tinha olhos, só tinha ouvidos? Como seria essa pessoa? Completamente estranha e não funcional. Então Paulo diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, unidade por quê? Porque o corpo é um. Mas diversidade por quê? Porque temos muitos membros e com dons diferentes. Então, o tema do sermão, você pode escrever aí, eu estou dando o gabarito aí para você, vamos seguindo, é unidade e diversidade. A igreja é um lugar onde você deve experimentar as duas coisas. Aqui na casa de Deus é preciso haver unidade e é preciso haver diversidade. Note que unidade não é uniformidade, justamente porque a unidade vem seguida da palavra diversidade. Quando você coloca uniforme nos alunos, todo mundo fica vestido igualzinho. Nos soldados, toda a tropa está fardada da mesma maneira. Claro que ainda há muitas diferenças entre os soldados, mas olhando de longe, parece todo mundo igual. Deus não está querendo esse tipo de aparência entre nós. Ele nos fez diferentes e fez assim com um propósito em mente. Ele quer que caminhemos unidos, juntos, em amor. Mas Ele não quer que essa unidade seja obtida por uma padronização de exercícios de dons entre nós. Nós devemos pensar e crer da mesma maneira, com a mesma fé. Uma só fé em um só Salvador, foi o que nós lemos e cantamos, ou melhor dizendo. Mas nós devemos permanecer com a nossa individualidade, com os nossos dons e talentos particulares dados por Deus. Assim, os dons são diversos, diz o verso 4. Há diversidade nos serviços e há diversidades nas realizações. Irmãos, eu trabalho aqui com você e sirvo a Deus aqui com você na igreja, mas tem algumas coisas que me passam despercebidas. As irmãs da igreja chegaram e disseram, pastor, tem que colocar um enfeite lá na frente. E aí, então colocaram esses vasos bonitos de flor aqui. Depois que eu olhei, eu falei, olha, obrigado, mas se dependesse de mim, ia ficar do jeito que estava. E há irmãs que se preocupam em fazer a decoração da mesa aqui e trocar as flores, e passa 2 semanas do mesmo jeito, elas já estão ficando incomodadas. Para mim, se ficasse um ano inteiro assim, era capaz de eu não reparar. E Deus fez cada um do seu jeito. Em contrapartida, quando eu estou escutando uma música e escuto uma nota diferente, o meu ouvido às vezes faz assim. E tem gente que não percebe. Deus concedeu dons para uns, dons para outros.
cada um de nós tem a sua habilidade. Tem irmão que passa aqui, olha ali e fala assim, peraí, já passa o dedo, já viu um negócio, vai lá, busca um pano, uma vassoura. Essa não é a minha área de observação mais nítida. Isso passa despercebido para mim. E Deus então está dizendo, os dons são diversos, serviços e realizações são diversas. Há pessoas com capacidades, com dons dados por Deus muito diferentes. Então, quando você fala sobre diversidade, a diversidade, anota aí no papel lá, a diversidade se refere aos dons. A gente vai falar em diversidade porque os dons são muitos. Você já parou para agradecer a Deus pelo fato de que tem gente na igreja que sabe fazer aquilo que você não faz muito bem? Você já parou para pensar que tem gente na igreja que observará coisas que você não repararia se não fosse o olhar atento do seu irmão? Graças a Deus por isso. E graças a Deus porque caminhamos em diversidade. Mas não é uma diversidade que nos separa. Olha, quem tem o dom da misericórdia é do lado de cá, se reúne de terça-feira à noite. Quem gosta de tocar, se reúne na quarta. E quem gosta de fazer visita, é quinta. Não, estamos todos juntos como povo de Deus. E por isso falamos de unidade. E o texto também fala, o Espírito é o mesmo que concedeu os dons. O Senhor é o mesmo, o corpo é um. Todos eles, ainda que sendo muitos membros, constituem um só corpo. É importante pensarmos nesses dois conceitos. Portanto, unidade se refere ao corpo. E nós falamos de unidade porque o corpo é um só. Pense um pouco a respeito disso. Eu quero te dar alguns momentos para você refletir. Você consegue perceber como temos vivido uma época que produz nichos? E isso começou um pouco com o Orkut, antes de termos Facebook ou Instagram. Comunidade de Orkut produzia nichos. Tinha uma comunidade que dizia assim, eu quero Yakult de 1 litro. Né? E aí todo mundo que gosta de Yakult, queria Yakult de 1 litro, vai lá. E aí a gente começa a se juntar com os semelhantes, mas começa meio que imperceptivelmente a eliminar os diferentes. E com isso nós empobrecemos. Nós perdemos aquela variedade, aquela diversidade bonita, planejada por Deus, não é? Nas nossas relações. E isso tem impactado muitas vezes a nossa maneira de viver, até mesmo dentro da igreja. Somos diferentes, irmãos, mas somos um único corpo. Isso é bom, é planejado por Deus, isso deve ser celebrado por nós. E agora então, nós vamos estudar a respeito desses dons que, ainda que diversos, devem produzir unidade. Há 3 afirmações que eu gostaria de fazer a respeito dos dons com base no texto de 1 Coríntios capítulo 12. E a primeira afirmação é que os dons são dados pelo Espírito Santo. Essa parte que está sublinhada aí é o que você deve preencher. Os dons, título 1 aí, os dons são dados pelo Espírito Santo. Isso é importante porque, veja, o apóstolo diz, Deus é quem opera tudo em todos. Trata-se de uma manifestação do Espírito concedida a cada um. Você já tinha parado para pensar que quando Deus fez você, quando você estava no ventre da sua mãe, e Deus estava colocando na receita da sua composição os dons que Ele haveria de lhe dar e lhe conceder, Ele escolheu intencionalmente, propositalmente, calculadamente a maneira como Ele queria fazer você, e que Ele tinha um propósito para isso, mas foi Deus quem te deu isso. Então é importante lembrarmos disso. Paulo fala isso várias vezes. A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Veja quantas vezes Paulo é enfático em dizer, gente, foi o Espírito Santo quem nos fez assim. Ele quem nos concedeu esses dons. Então, esta é uma constatação extremamente importante.
O verso 11 diz: um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Queria que você pensasse um pouco a respeito disso. Será que Deus faz as coisas sem um propósito? Acompanhamos uma conferência sobre criacionismo bíblico científico na segunda-feira. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê ali é a ideia de que tudo no universo tem propósito. Deus não faz nada para depois jogar fora. Deus não faz rascunho, não. Deus não erra no projeto e depois emenda as coisas ou faz atualizações. Deus não precisa de uma nova versão das coisas que Ele faz. Ele faz tudo perfeito. E quando Ele concedeu a você dons, foi Ele quem lhe deu por meio de seu Espírito. E isso é muito importante que lembremos. Então, escreve aí, os dons são dados pelo Espírito Santo. Se são dados pelo Espírito Santo, cada membro está sujeito a Cristo. O que isso significa? Significa que quando Deus te deu algo, Ele deu para você usar. Ele deu para você reconhecer que a sua própria identidade deriva dele. Foi Deus quem definiu que você será uma pessoa com o dom que você tem, com as características e as particularidades que você tem. E isso mostra que o nosso Deus tem um propósito para a sua vida muito específico. Então, veja, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Você percebe? Deus falou, você vai ser apóstolo. Outros profetas, outros mestres, outros operadores de milagres. Essas pessoas foram colocadas na função em que estão pelo próprio Deus e devem, portanto, entender a sua sujeição ao cabeça da igreja. Por quê? Porque o cabeça do corpo é quem determinou que membro do corpo cada um haverá de ser. Será que a gente pode decidir em que lugar estaremos, se foi o Espírito quem escolheu o dom que nos deu, e foi Ele quem nos concedeu esse dom? Percebe? Bom, se foi o Espírito Santo quem te deu e você está sujeito a Cristo, você não devia se sentir enciumado. Essa é uma conclusão um tanto quanto óbvia. Se foi o Espírito Santo que deu para você o dom que você tem, e foi o Espírito Santo que deu ao seu irmão o dom que ele tem, nenhum de nós podia chegar e falar assim: Espírito Santo, por quê? Porque eu fiquei com esse domzinho michuruca e aquele outro irmão pegou aquele dom mais legal do que o meu. Que ódio! Você consegue entender? Isso significaria atribuirmos ao Espírito Santo um erro, uma falha de cálculo, um propósito não sublime e não nobre. Deus não erra. E quando Deus deu a mim o dom que deu e a você o dom que deu, Ele estava acertando. E se Ele estava acertando, eu não posso olhar e dizer assim: olha, se eu tivesse aquele dom que aquele irmão tem, as coisas seriam melhores. Por que não eu, Senhor? Por que ele? Porque o Senhor me deu esse dom. Não há lugar para ciúmes. E veja, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a maneira como os crentes em Corinto estavam. O amor quer o caminho supremo. E ele diz: o amor é paciente, é benigno, e o amor não arde em ciúme. E o amor é algo que todos nós temos que exercitar. O amor não é um dom que alguns têm e outros não têm. O amor é um fruto do Espírito que todo crente precisa manifestar. E por quê? Porque foi o Espírito quem deu o dom a mim, quem deu o dom a você. Ele não errou, Ele está em todos nós. E esse amor que Ele dá faz com que entendamos a habilidade que Deus concedeu a cada um para um fim proveitoso. E, portanto, não tenhamos ciúmes. Você já se pegou com ciúme de alguém? Eu não estou dizendo que você não pode apreciar a habilidade que Deus deu ao irmão. Isso é até louvável. Eu não estou dizendo que você pode até lamentar: olha, eu sou desafinado até para bater palma. Como eu gostaria de saber cantar igual a irmã fulana, mas eu não consigo. Mas Deus me deu outras habilidades. E eu vou louvar ao Senhor com aquilo que Ele me concedeu. Não quer dizer que você não possa ter uma admiração sincera, um respeito sincero. Mas ciúme não, irmão. O amor não arde em ciúme. Então escreve aí, Foi o Espírito que deu o seu dom.
então você está sujeito ao cabeça, que quer que você exercite o seu dom da maneira dele, e você não deve ficar com ciúmes. Mas tem uma outra coisa que não deve acontecer, já que foi o Espírito Santo quem deu o dom. Não deve haver arrogância. Já pensou? Você ganha algo e se vangloria de algo que você ganhou, se não foi você que conquistou? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Quem é que te fez sobressair? Em 1 Coríntios capítulo 4. Ele está preparando o terreno para falar sobre isso mais tarde. E o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Você ganhou. O que é que você fez para ter esse dom? Nada. Foi o Espírito Santo que te deu. Então, por que você está se achando mais do que qualquer outra pessoa? Cuidado. Quando a gente entende que o dom que temos foi o Espírito Santo que nos deu, nós entendemos que estamos sujeitos a Cristo, entendemos que não deve haver ciúmes entre nós e entendemos que não deve haver arrogância. Nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Cristo fez tudo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Certo? Bom, então você já completou 1/3 do sermão aqui. Os dons são dados pelo Espírito e cada um de nós que recebeu dons está sujeito a Cristo como cabeça. Não deve haver ciúmes, porque Deus não errou na distribuição do dom. Não deve haver arrogância entre nós, porque nada do que temos veio de nós mesmos. Tudo veio do Espírito que nos concedeu. Segundo ponto, os dons são dados para um fim proveitoso. Ou seja, Deus tinha muita coisa boa em mente quando dotou você das habilidades que Ele mesmo te concedeu. Tudo aquilo que Deus nos deu tem um propósito bom, perfeito, santo, agradável. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em muitos momentos. Mas no verso 7 do capítulo 12 ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E é aqui que a gente começa a se perguntar. Talvez você não esteja sofrendo de ciúme. Talvez você esteja até bem satisfeito com os dons e habilidades que Deus lhe concedeu. Talvez você não seja aquela pessoa arrogante que se vangloria de ter recebido um dom especial ou diferente. Mas existe uma pergunta que todos nós precisamos nos responder. O dom que Deus deu a você está sendo utilizado? Você é uma pessoa que produz proveito, crescimento, bênção através do seu serviço no corpo de Cristo? Será que Deus ficaria satisfeito com o investimento feito em você? Percebe? É um problema sempre muito grande essa questão, né? Às vezes a gente está procurando, quem sabe, uma pessoa para ajudar em casa. Aí a pessoa que veio, lavou a louça tudo errado, passou um produto no chão que você não gostou, e aí você fica naqueles processos de ajuste até a pessoa entender como é que você gosta que o serviço seja feito. E aí quando está tudo certo, um parente da pessoa adoece no outro estado, ela tem que viajar, você falou, investi tanto e joguei fora o meu investimento. Será que Deus, por acaso, jogou fora o investimento em você quando Ele lhe deu o dom? Ele deu a você o seu dom para um fim proveitoso, para você usar. Então escreve lá, os dons são dados para um fim proveitoso. E pense comigo, cada membro então tem sua função. Gente, tem tanta coisa que precisa acontecer na igreja. Vamos pensar aqui um pouquinho? É possível que 80% de vocês, quando chegaram aqui esta noite, encontraram as luzes acesas, o ar-condicionado ligado, o templo varrido, o data show pronto, a letra das canções já projetada, os músicos já ensaiados, os banheiros lavados com papel higiênico, a água no bebedouro com copo descartável. E acredito que você saiba que essas coisas não acontecem sozinhas, né?
Eu vi um meme no Instagram esses dias de um homem casado que estava conversando com o filho e falando: não, filho, é só você deixar essa roupa suja aqui no chão que milagrosamente no outro dia ela não está mais. E a mulher olhando para ele com aquela cara de brava, dizendo: sou eu que estou fazendo o serviço de catar do chão a sua roupa, ô miserável, né? Bom, essas coisas não acontecem sozinhas. E quanta coisa está sendo produzida e realizada para que a gente possa se beneficiar. Para que você tenha a experiência de ir à casa de Deus e adorar e participar. E é importante que a gente se pergunte: eu estou fazendo parte deste processo? Eu estou utilizando habilidades que Deus me deu, utilizando a minha função? Veja, nem todo mundo vai fazer tudo igual. Cada um vai ter que fazer uma coisa diferente. Se uma única pessoa tivesse que fazer tudo, ela ficava esgotada. Mas se todas as pessoas se voluntariassem para a mesma função, era capaz do chão estar brilhando de tanta gente que varreu e passou pano, mas não ter água no bebedouro. Era capaz de ser uma igreja muito limpa e pouco acolhedora com os visitantes. Era capaz de ter muita gente para acolher os visitantes, ninguém para tocar. Gente para tocar, para acolher os visitantes, a igreja limpa, ninguém para pregar. Cada um precisa fazer uma parte. Isso é importante porque cada membro tem a sua função. E às vezes, por conta da função que a pessoa tem, ela acaba se encolhendo, ela acaba se julgando menos importante. Mas o apóstolo Paulo diz: não entrem por esse caminho. Os coríntios estavam prestando muita atenção em quem falava em línguas estranhas. E o apóstolo Paulo trata esse dom como igual a todos os demais. E chega inclusive a colocá-lo em último lugar numa das listas que ele faz, para dizer que esse não era o problema. E então você vê Paulo dizendo: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? A igreja precisa de gente diferente. A igreja precisa da nossa diversidade, para falar melhor, para usar o termo bíblico. A igreja precisa disso. E os dons, então, são dados a nós, e como nós lemos aqui, né, no item anterior, para um fim proveitoso, de maneira que cada um de nós tenha a sua função. Veja, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Um time que só tem atacantes pode fazer muitos gols, mas qualquer bola chutada em direção ao gol vai entrar, porque não tem goleiro. Perceba o problema. Então é importante esta diversidade. Assim, cada um tem a sua função e todas elas são muito importantes. Hoje foi muito legal. Você percebeu que o boletim da igreja estava diferente? Você abriu? Você viu que está interativo, colorido? Vocês nem abriram, né? Ai, ai, ai. Alguns aqui, poucos balançaram a cabeça. Mas hoje às 7 horas da manhã eu estava recebendo lá um elogio. A ideia não foi minha, foi do seminarista Diego. Ele encontrou um modelo novo de boletim, depois você vai lá olhar. Falou: pastor, com esse aqui você já clica, se quer falar com o pastor, já vai direto no WhatsApp dele. Você clica no site, já vai direto na página do Instagram da igreja. Você clica aqui, bem legal o modelo que ele fez. E Deus concedeu a ele essa iniciativa e esse dom. E a Bruna, que está lá, né, com a família lá, agora nas férias, que está servindo a Deus nesse ministério, escondido às vezes ninguém está vendo. E aí outros irmãos que estão trabalhando para editar as liturgias, o texto que vai sendo projetado e tantas outras coisas que a gente às vezes não vê, mas como é importante isso. E foi muito gostoso ver hoje cedo uma irmã escrevendo para dizer assim: pastor, elogie aí a pessoa que fez o boletim, ficou ótimo. Eu falei: não fui eu não, mas eu vou encaminhar, porque a pessoa precisa saber que foi importante o trabalho dela. Isso é muito importante, é muito necessário. Cada membro tem a sua função. Por isso, não tem lugar para ociosidade. Não existe na igreja aposentadoria por tempo de serviço e nem por invalidez. Você serve para alguma coisa. Aliás, a gente às vezes encontra membros que pensamos que não estão servindo para nada, e a gente vai até encontrar com eles e volta pensando: quem não serve para nada sou eu. Já viu isso? Eu tenho certeza, eu não preciso citar nomes aqui, mas você sabe de quem eu estou falando. Gente da igreja que às vezes não está conseguindo andar, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo falar direito. Aí você vai lá fazer uma visita e volta dizendo assim: estou precisando pôr a minha fé em dia, porque tomei aqui uma lição de fé verdadeira, de temor ao Senhor. Todos nós conhecemos a história de alguém assim. Então, todos nós precisamos colocar o nosso dom para trabalhar.
Olha como Paulo fala: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A pergunta é: qual é o seu serviço? O que é que você está fazendo? Note, faz parte em alguma medida do trabalho da liderança providenciar oportunidade de serviço para você. Eu entendo isso. E às vezes tudo que você está precisando é de um empurrãozinho. E já aconteceu da gente dar um empurrãozinho, às vezes até um empurrãozão em alguém, e a pessoa pega no tranco. Mas hoje eu estou empurrando no atacado, daqui de cima, dizendo: olha, todos nós precisamos fazer alguma coisa. Tem uma frase que eu acho muito interessante, aliás, duas. A primeira diz assim: crente que não serve, não serve. Né? E a segunda diz assim: crente que não trabalha, dá trabalho. São duas frases bem icônicas e bem verdadeiras. Por quê? Porque coloca o seu dom para trabalhar. E sabe o que você vai encontrar? Uma profunda sensação de realização. Lá dentro da sua consciência, o Espírito vai estar falando assim: foi para isso que eu te fiz, miserável. E você vai olhar e falar: e não é que é bom mesmo? Sentir-se útil, sentir-se no lugar onde Deus colocou você, fazendo a missão que Deus te deu, é maravilhoso. Isso é importante demais para nós. Então, se Deus te deu esse dom, te deu essa função, não há lugar para ociosidade. Quer ver uma pessoa triste, depressiva? É alguém que tem um dom, tem um talento e não colocou para funcionar. Quer ver uma ilustração interessante disso? E agora, até mesmo fora do contexto religioso, o filme Os Incríveis. Os super-heróis estavam sendo mal vistos por conta de alguns salvamentos com danos colaterais. E aí pediram para os super-heróis não serem mais supers. E aí a família do Senhor Incrível estava toda disfuncional. Até que apareceu um inimigo, não foi assim? Eu tive que assistir aquele DVD umas 20 vezes, porque os meninos eram pequenininhos e gostavam. Eu quase que decorei as falas. E então o que acontece? Aparece um problema, e agora as habilidades da Violeta, as habilidades do Flecha, até do Zezé, o pequenininho, todas elas são necessárias, e cada um pega aquilo que tem de especial e contribui. E no final está todo mundo feliz e junto e unido. Que diferença! É assim que Deus quer que sirvamos. E até os incrédulos percebem isso. As nossas habilidades devem ser utilizadas. Então, Deus te deu o dom para um fim proveitoso. Você tem uma função. Não há lugar para ociosidade. Mas tem mais uma coisa que não deve acontecer, já que o dom foi dado para você para um fim proveitoso. Não há lugar para egoísmo. Sabe o que é isso? Eu tenho o dom, mas eu vou exercer com a minha turma. Exemplos 1000. E eu não estou falando, Deus é minha testemunha, eu estou falando do púlpito. Não posso brincar aqui. Eu não estou falando com ninguém em mente. E graças a Deus eu não tenho isso em memória aqui, de algum caso que eu tenha precisado tratar. Mas eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça. Eu não estou vendo nada. Mas vai que, né? Eu tinha um professor de seminário que dizia: quando você chegar na igreja, dá uma bronca. Você não sabe por que está dando, mas o crente vai saber por que está levando. Então vai que é o seu caso e eu não sei. Não é? Mas não há lugar para egoísmo. Vamos aos exemplos. Eu sei dar aula muito bem, mas eu vou dar aula só quando for aquele assunto que eu quero, na classe que eu quero, no dia que eu quero, com o livro que eu quero, porque aquele povo lá eu não tolero. Você podia ter abençoado várias outras pessoas que Deus colocou na sua frente, mas você quer exercer? Não, eu toco, mas eu só vou tocar se for no dia que o Diego estiver na bateria. Que tocar com outro baterista eu não gosto, não estão à minha altura. Só quando a dona Eline estiver no teclado, fazendo aqueles acordes, ali então eu vou cantar. Entendeu? Não, eu vou participar da projeção, mas só quando for os slides do pastor Éder. Você percebe? Será que foi para isso que Deus nos deu o dom? Para exercê-lo de maneira egoísta? Não, de forma nenhuma. Isso então precisa também ser considerado por nós. Dons não devem ser exercidos de maneira egoísta. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, o capítulo 13, vai dizer que o amor, que é o caminho excelente que deve ser procurado por toda a igreja, não procura os seus interesses.
Que coisa triste, quando a gente vê igrejas divididas, não é para ver, igreja que tem muito dom inclusive, mas aí tem tanto dom que rivaliza o coral A com o coral B, e aí a música tal é do coral A e o coral B não pode cantar, e no culto de Santa Ceia que tem mais gente, então é só o coral A mesmo, e aí, gente, que coisa triste. Graças a Deus eu não tenho percebido nada disso aqui, mas como eu disse, vai que está acontecendo com você. Vai que você é aquela pessoa que diz, não, eu sei, eu tenho dom, mas sabe por que eu não vou trabalhar? Sabe por que eu não vou servir? No final das contas você está sendo egoísta? Se isso está acontecendo com você, irmão, é hora de corrigir o rumo. Então você pode anotar aí, os dons são dados para um fim proveitoso. Cada membro tem a sua função. Não há lugar para ociosidade, não há lugar para egoísmo. Certo? Todo mundo já anotou? Vou seguir, hein? Os dons são dados para formar o corpo. Isso aqui é também muito precioso. A diversidade dos dons é dada para que a gente perceba que precisa do outro. Eu vou repetir porque você está anotando, né? Eu tenho que saber esperar agora você anotar, para depois eu falar um pouco mais. Então eu vou falar de novo. Deus deu dom diferente para mim e para você, para eu lembrar que sem você vai me faltar algo, e para você lembrar que sem mim vai faltar algo para você também. Percebe isso? Então, é só na congregação, é só quando estamos vivendo juntos uns dos outros, que nós vamos ter tudo. É na diversidade que nós teremos um corpo formado e caminhando coeso em unidade. O que adianta ter pernas ótimas para correr e não enxergar? Vai tropeçar, não vai conseguir ser veloz. O que adianta haver uma igreja onde a lição bíblica é exposta com fidelidade, mas não há acolhimento, não há visitação, não há oração pelos enfermos, não há um cuidado com aqueles que se achegam? O que adianta tudo isso se faltam elementos básicos de atenção, de cuidado, de misericórdia, de graça? Então, nós recebemos essas características diferentes e esses dons diferentes exatamente para que entendamos a importância de caminhar juntos. Olha só o apóstolo dizendo: em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo. E ao final no verso 18 ele diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Deus colocou todos eles lá para dizer: vou pôr o braço aqui, vou pôr a perna ali, o olho aqui, o ouvido ali. Traduzindo a metáfora, a figura de linguagem que Paulo está usando, eu estou colocando na igreja aquele que vai ensinar, eu estou colocando na igreja aquele que vai exercer dom de misericórdia, aquele que vai dar atenção, aquele que vai ter uma preocupação solidária com os que estão passando necessidade, aquele que vai acolher as visitas, aquele que vai orar com os irmãos e tantas outras funções. E cada um deles, exercendo o seu papel específico, vai contribuir para essa unidade. Então Deus deu os dons para formar o corpo. Se é assim, cada membro tem que cooperar com o outro. E aqui vem uma pergunta importante: quem é a pessoa da igreja que está sendo beneficiada pelo exercício do seu dom? Tem alguém aqui na igreja que no dia que você se mudar, no dia que você falecer, vai dizer assim: que pena, aquele trabalho dela ou dele me abençoava tanto, vai fazer falta. Sabe onde acende uma luz amarela na minha cabeça? Quando às vezes eu estou visitando irmãos da igreja, e note, nós somos em 99 pessoas no hall de membros. 99 pessoas é 2 salas de aula. Não é muito. Mas às vezes eu visito alguém e digo assim: eu estava lá na casa do fulano. A pessoa fala assim: fulano? Quem? Membro fundador da igreja, estava aqui em 89. Você não sabe quem é fulano? Não. E aí eu fico me perguntando se
essa pessoa colocou o dom para funcionar, se essa pessoa entendeu a importância dos outros em sua vida e se ela está colaborando com alguém. Quem é que sabe o seu nome aqui? Quem é que vai dizer, fulano não veio hoje, deixa eu ligar para ele. Olha que falta que fez. Se isso está desse jeito é porque fulano não está aqui. Porque se ele tivesse, isso estaria diferente. Ele se preocupa com esse assunto. Ele está sempre aqui cuidando disso. Quem é a pessoa que te conhece, que sentiria a sua falta, que diria, o ministério, o dom daquele irmão, daquela irmã me abençoa? Isso é importante, meus irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: cooperem os membros em favor uns dos outros. Nós temos vivido dias de relação de consumo. E nós muitas vezes nos aproximamos de igreja pensando assim também. E eu não estou dizendo que a igreja deve se descuidar e que ela deve dizer para todo mundo, aqui o negócio é raiz e não tem nada de qualidade mesmo, e você que se vire para servir porque Jesus mandou você ser abnegado. Não. A gente estava cuidando hoje para que o Data Show estivesse funcionando bem, para você enxergar. Eu não posso chegar aqui e falar, renúncia, irmãos, fecha os olhos e imagina pela fé. Não, se tem jeito de projetar, faz parte da nossa responsabilidade isso. Mas, virando essa moeda, nós podemos produzir pessoas que dizem assim, não vou mais nessa igreja aqui não. O Data Show da outra é maior, na outra é telão de LED. O banco aqui é meio duro, na outra o banco é estofado. O ar-condicionado aqui não tem aquela aclimatação assim. Problemas nós teremos em todos os lugares. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nosso dom sendo exercido e cooperando, nós vamos contribuir e não simplesmente consumir. Eu me preocupo quando alguém diz, eu estou saindo desta igreja porque na outra tem tudo já mastigadinho para mim. Na outra eu chego, entrego a chave na mão do manobrista, já vem um, já coloca a pantufa em mim, já vem outro com um carrinho de golfe, já me leva para eu sentar no meu sofá, outro me traz o controle remoto com fone de ouvido, com tradução simultânea em 54 línguas, e aí outro já traz a limonada, eu sento, assisto a mensagem, e essa pessoa consumiu fé, mas não serviu. E sabe o que é interessante? Sempre haverá uma igreja assim para atrair crentes consumistas. E note, eu não estou dizendo que não é nossa responsabilidade isso. Que não é nossa responsabilidade trabalhar para que os irmãos tenham, não é, a maior tranquilidade possível. Mas é um problema quando a gente se apercebe, não querendo trazer solução, não querendo usar os nossos dons para melhorar, e sim indo em busca de um lugar onde tudo já está melhor e a gente não vai precisar fazer nada. O crente deveria procurar a igreja, não como a igreja que já tem tudo pronto para ele, mas a igreja onde ele seria mais útil no reino dos céus. A igreja onde ele teria maior influência na vida de outras pessoas. A igreja onde ele pudesse colaborar e servir. Porque o crente tem que cooperar na vida dos outros. E digo mais, se o crente estivesse procurando servir e ninguém deixasse, aí ele devia procurar outra igreja. Não, eu quero trabalhar na igreja, mas o pessoal não me deixa. Bom, aí você tem toda a razão. Aí talvez seja a hora de você procurar um outro lugar mesmo. Porque você foi feito para servir. O apóstolo nos manda cooperar em favor uns dos outros. Aqui não estava escrito Cinemark na porta, estava? Mas você percebe que a gente tem essa experiência às vezes? Já pensou se tivesse um carrinho com pipoca ali na porta? Não é para isso. Aliás, aquela pergunta que costuma ser feita, gostou do culto? Cuidado, ela é perigosíssima. Você não tem que gostar nada, não foi para você. O culto é para Deus. A pergunta tem que ser, Deus gostou do seu culto? Você cultuou direito hoje? Você serviu a Deus do jeito que Ele requer? Como foi que você colocou o seu dom a serviço de Deus hoje? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, cada membro deve cooperar com os outros. O que é que você está fazendo, irmão? Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não serve, não serve. Então, há uma outra questão aqui. Não há lugar para independência. É um pouco parecido com o egoísmo. Mas tem gente que não gosta de trabalhar em equipe. Ai, Jesus.
E eu até entendo isso. Quanto mais perfeccionista você é, mais difícil trabalhar em equipe, né? Porque a pessoa não vai fazer daquele jeito que você faz. Não é? E aí então aquela voltinha no terceiro laço, depois que a fita já foi cortada em V na pontinha, não vai ficar do jeito que você queria, e você percebe isso, e o outro não percebe. É quando a gente precisa inclusive entender coisas que até os incrédulos já entenderam. Sozinho eu vou mais rápido, diz o provérbio chinês, mas com você eu vou mais longe. É a ideia de que Deus está nos chamando para procurar excelência, sim, mas nunca pagando o preço de independência. Você consegue imaginar Jesus? Jesus ensina, e aí depois vem o Pedro e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você fala: ufa, até que enfim, 3 anos alguém entendeu. Logo em seguida Jesus fala que vai morrer na cruz, e Pedro fala: não, mestre, faz isso não. Aí Jesus tem que ter uma paciência, não tem? Você consegue imaginar Jesus perfeito, soberano, absoluto, andando com aqueles 12? Aí chega a mãe de Tiago e João: mestre, eu quero que um filho meu senta do lado de cá, o outro senta do lado de lá. Essa paciência precisa acontecer entre nós. Nós precisamos acolher, nós precisamos treinar os outros, nós precisamos preparar os outros, ensinar. Gente, eu devo algumas coisas que eu aprendi na igreja a irmãos que tiveram paciência comigo e me colocaram para fazer. E não ficou bom no começo, não. Lá em São José dos Campos tem ainda uma irmã chamada Leni, que me colocou para tocar tambor no coral com 13 anos. O primo dela, Linoel, me colocou para reger o coral com 11 anos de idade. E aquele amor e aquela chamada ao serviço foram tão importantes que eu acabei me tornando músico na igreja. E esse foi o caminho que Deus usou para me chamar ao pastorado. Eles nunca fizeram sozinhos coisas que eles poderiam ter feito acompanhados. Entende isso? Então a pergunta que vale a pena fazer é: cabe mais alguém fazendo com você o que você está fazendo? Por que você está fazendo sozinho? Por que você não chamou alguém ainda? Por que você não chegou lá e disse assim: irmão, vem fazer comigo, cola aqui, vamos fazer juntos? Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse isso. E ele chega a dizer, né? Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Falando a respeito de dons diferentes, onde um dispensa o outro. E ele tem em vista aqui a ideia do pessoal que tem dom de línguas, mas que despreza todo mundo que tem outro dom diferente. Mas já parou para pensar que nós às vezes agradecemos os outros e digamos: não precisa não, pode deixar aqui, tá bom, sozinho tá bom. Se você vive essa vida cristã isolada e independente, você já parou para pensar que você está desagradando a Deus por não exercitar o seu dom, beneficiando o corpo de Cristo e cooperando com o outro, e sendo beneficiado pelo outro? Nessa era de sermão pelo YouTube, de sermãozinho pelo Instagram, e eu não estou dizendo que isso é problemático, não. Ouça a palavra de Deus. Mas isso nunca foi pensado em momento nenhum como um substituto da comunhão. Me diga como você poderia viver 1 Coríntios capítulo 12 pelo YouTube. Me diga. É impossível, meu irmão. É impossível. Então não há lugar para independência. Os dons foram dados para formar o corpo. Cada membro deve cooperar com os outros. E por fim, não há lugar para isolamento, que é uma coisa bastante parecida, né? Não se isole, não se isole. Quem são as pessoas no corpo de Cristo que quando você clica para mandar uma mensagem pelo WhatsApp aparece o nome dela lá? Quem são as pessoas que visitaram a sua casa nos últimos meses? Quem são as pessoas que racharam aí uma Coca-Cola 0 com você nesse último verão? Quem queimou uma carne com você? Pode ser até colchão duro, não tem problema, mas quem foi? Quem são as pessoas para quem você liga do corpo de Cristo quando tem uma notícia legal para contar?
Para quem você escreve quando tem um pedido de oração para fazer? Quem é a pessoa para quem você liga de Paris para dizer assim: irmão, minha filha levou uma mordida de carrapato, leva ela no hospital para mim às 11 horas da noite? Eu tenho aqui. Quem são as pessoas que vão fazer uma festa de bodas de prata para você de surpresa que você não está nem sabendo? Gente, é tão bom. Isso é maravilhoso. E eu tenho um monte de defeito, irmãos, mas eu posso dizer, essa igreja abençoa a minha vida. Eu tenho uma família aqui, ó. Não veio ninguém da minha família de sangue nas minhas bodas de prata. 1.250 quilômetros, mãe doente, sogra com problema lá, o sogro doente, não deu para vir. A minha família estava aqui, a minha família da fé. Quem está perdendo isso, ó, vou dizer, não sabe o que está perdendo. É maravilhoso. E sabe onde é que surgiu essas coisas? Surgiu da oportunidade diária, cotidiana, frequente, de servir e de ser servido. Isso é importante demais, meus irmãos. Não deve haver lugar para isolamento. Olha que palavra bonita essa de Paulo. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A Carmen passou no vestibular, vai fazer pedagogia. Todo mundo ficou feliz. Olha que coisa. A avó da Kathleen está internada. Está todo mundo orando. Quando eu falei assim, Dona Eunice saiu do hospital, mas não foi para casa porque o seu Ezra está com Covid. Deu para escutar todo mundo assim. Já foi para casa agora, graças a Deus, hoje eles já estão em casa. Mas domingo passado, quando eu dei o aviso, dava para escutar. Quase assim, que peninha. A gente está com eles. Irmãos, isso é importante demais. Não deve haver lugar para isso. Mas como é que essas coisas vão acontecer? Gente, a gente precisa ser intencional. A gente precisa estar trabalhando. A gente precisa estar servindo para a oportunidade aparecer. E não se iluda, não vai ser tudo no mesmo dia, não. Pode não ser na primeira semana em que você estiver servindo que vai aparecer uma oportunidade. Mas uma hora ela aparece. Na hora de pescar, você joga um anzol na água, espera 30 segundos e já vem? Não, às vezes a linha fica lá. Você dá banho na minhoca por algumas horas. Mas uma hora o peixe vem. Então é importante prestar atenção nisso. No contexto do serviço, no contexto da comunhão, no contexto do exercício dos dons, aquelas pessoas com quem você vai sentar e vai conversar, aquelas pessoas que vão chorar com você, que vão rir com você, que vão ser a família da fé, essas pessoas estarão fazendo parte da sua vida. E se você não as tem, é importante se perguntar: eu não as tenho? Não acredito, que ainda deu problema. Isso significa que o cabo não era o problema. Agora fiquei triste. Mas tá bom, voltemos. Se essas pessoas não estão acontecendo, não estão aparecendo na sua vida, provavelmente é porque está faltando um pouco mais de empenho da sua parte no exercício responsável do seu dom. Eu não tenho lembrança de alguém que estivesse servindo na igreja, cujo dom estivesse em plena atividade, que se queixasse para mim dizendo: pastor, ninguém conversa comigo. Eu não me lembro dessa experiência. Eu não me lembro de alguém que entendeu o que foi que Deus lhe deu, e pode ser uma habilidade simples de tudo. Tinha uma irmã que fazia cartãozinho assim. Ela escrevia a mensagem: Deus abençoe o seu dia. Cortava com uma tesoura daquelas que faz, sabe, quadriculadinho assim, costurava uma fitinha assim e entregava. E todo mundo ficava feliz com a irmã. Aí, ó. Tem que fazer o serviço várias vezes. Às vezes você pensa que terminou, não terminou, faz parte. Tudo bem. A gente vai continuar fazendo. Hoje fui embora, era 1h30, voltei às 4 horas. Não virou. Tudo bem. A gente continua. Por quê? Porque é na quantidade mesmo. A gente tem aquela ideia do mito de qualidade, sabe? Tempo de qualidade. Às vezes eu converso com pais na escola que dizem: não, eu passo um tempo de qualidade com meu filho. Mas como é que é isso? Não, uma vez por mês eu passo um piquenique de 1 hora com ele no Parque Vaca Brava, mas é a hora. Gente, se tiver um engarrafamento, já acabou essa hora. Já não deu certo. Quantos planos a gente faz que dão errado? Quantas coisas não previstas? Quantas coisas muito boas aconteceram sem planejamento?
É no dia a dia, é no chão da fábrica, é na vida da igreja que vão aparecer aquelas pessoas que vão fazer parte da nossa família da fé e que vão dar todos esses privilégios e bênçãos para nós. Ou seja, os dons são dados para formar o corpo, cada membro deve cooperar com os outros, não há lugar para independência, não há lugar para isolamento. Há várias listas de dons na Escritura. 1 Coríntios 12 fala de alguns, Romanos 12 fala de outros, Efésios 4 fala de outros. E nessas listas de dons nós vemos dons diferentes para que nós vivamos unidos. Veja os dons aqui, ó. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, capacidade de interpretação. Agora em Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E agora em Romanos, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. E alguns chegam a afirmar, e eu concordo, que esta não é uma lista exaustiva, que esta seja uma lista exemplificativa. Lá em São José dos Campos tinha uma irmã chamada Leonor. Dona Leonor casada com seu Adão. E eles eram tão velhinhos que às vezes a gente brincava que ele era o Adão original mesmo. E o seu Adão faleceu. Mas a Dona Leonor estava lá na igreja todo domingo de manhã. Muito querida. E ela já tinha aquela vozinha cansada, sabe? Bem de velhinha. Bem rouquinha a vozinha dela. E a impressão que eu tenho, Priscila se lembra dela, é que ela devia ter aqueles perfumes de penteadeira. Sabe aqueles que tem uma almofadinha branca assim, que você faz assim e depois, sabe aquele negócio que é meio perfume, meio talco, meio misturado? Mas a Dona Leonor devia carregar aquele negócio, ela devia, sabe, socar o trem, tochar. E ela ia para a igreja e a gente chegava lá e ela abraçava a gente. E ela falava, ai que legal que você está aqui, e que bom e tal. E havia ocasiões em que, por algum motivo que agora eu não me lembro, eu ia a uma programação e a Priscila não ia. Mas quando eu estava chegando em casa, ela falava, Dona Leonor está bem? Porque o cheiro recendia de longe, assim. Eu estava chegando e já comunicando, encontrei Dona Leonor. Mas aquilo era tão legal. Aquela irmã faz falta. Não faz falta. Não tinha problema não. Você dava uma batidinha aqui, né? Mandava lavar a roupa depois, saía aquele cheiro se você não era muito fã. Mas que coisa boa a Dona Leonor ali. Gente, nós precisamos lembrar disso. Foram dons diferentes dados por Deus para que a gente viva unidos. A pergunta simples e direta: qual é o seu dom? Qual é o seu dom? E a próxima pergunta: o que é que você está fazendo com o seu dom? Quem pode dizer, fulana é membro do corpo porque o seu dom é este? Quem pode dizer, eu estou sendo edificado pela vida do fulano na igreja, ele me abençoa, ela me abençoa? Quem vai poder dizer, esse irmão fez diferença na minha vida? Cuidado, isolamento, independência, ociosidade, egoísmo, arrogância, ciúme, são todas manifestações pecaminosas de quem não entendeu que recebeu dons dados pelo Espírito Santo para um fim proveitoso, para que o corpo caminhe unido, em unidade, mas em diversidade. Anotou tudo? Mostra para mim depois que, como eu prometi, eu levo você na padaria para ver os outros comer doce. Tá bom? Brincadeiras à parte, meu irmão, leva isso para casa. Pensa a respeito disso. Pergunta a Deus: meu dom está sendo exercitado de maneira que te glorifica? O senhor está satisfeito com isso? E depois, se você quiser me dar um retorno, pastor, gostei de anotar, prestei mais atenção, entendi mais, quem sabe a gente vai fazendo outros sermões desta maneira. Não esquece a minha caneta, tá? Emprestada.